Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos para a nossa segunda aula do pré-curso de Química. Vê, segunda aula já. E hoje é solução, são as soluções. Então, vê, vamos começar falando aqui de uma coisa bem legal. Veja, existe uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, que é a quantidade de soluto que pode ser dissolvido em uma quantidade de solvente, em uma determinada temperatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho que a 0 grau eu posso dissolver 357 gramas de NaCl em 1 litro de água, ou seja, em 1000 gramas. Vem cá. Olha que legal. Vê, pessoal. Cuidado, que é aqui que muita gente começa errando uma coisa que não pode errar, tá? Como assim, Guga? Vê. Imagine que eu diga a você assim, olha, pessoal, eu posso colocar 357 gramas, tá bom? 357 gramas de NaCl, tá bom? 357 gramas de NaCl em 1 litro de água a 0 graus Celsius. Estou dando um valor, tá certo? Aí eu chego para você e lhe dou uma primeira opção. Eu boto um recipiente aqui e digo a você, ó pessoal, nesse recipiente eu tenho 1 litro de água, certo? A 0 graus Celsius. Nesse outro recipiente, eu também tenho 1 litro de água a 0 graus Celsius. E nesse terceiro recipiente aqui, ó, eu também tenho 1 litro de água a 0 graus Celsius. Sim, Guga, e daí? No primeiro, eu vou colocar, sabe o quê? 200 gramas do sal. Me diga uma coisa, se eu colocar 200 gramas, eu estou colocando menos do que o meu coeficiente. Então, eu digo que essa solução ela é insaturada. Eu posso mexer para lá, mexer para cá, nada vai deixar que ela seja insaturada. No segundo exemplo, eu cheguei e vou colocar, sabe quanto? Exatamente, 357 gramas. Opa, coloquei o limite. Então, a minha solução é o quê? Saturada. Agora vem um problema. Eu vou chegar no terceiro e vou colocar 390 gramas. Eita, Guga, é super saturada, né? Não. Quando eu colocar 390 gramas, só dissolve quanto? 357. O resto vira o quê? O que a gente chama de corpo de fundo ou precipitado. E a gente chama essa solução de solução saturada com corpo de fundo. Pessoal, você pode mexer para lá, mexer para cá, nada vai alterar essa solubilidade, nada. Agora vem para cá, tá? E aumenta o quê? A temperatura. E olha, quando eu aumento a temperatura, eu geralmente aumento a solubilidade, não é sempre não, tá? Mas geralmente é uma dissolução endotérmica. Então, eu olho e vou aumentando a temperatura. Vê que legal. Quando eu olho, eu tenho 1 litro de água, só que esse 1 litro de água está agora a 25 graus Celsius. Aí eu olho para o recipiente e, ó, dissolveu tudo. Oxê, e agora? O que é que aconteceu? Pessoal, eu alterei a temperatura. Então, eu tenho que esperar ela esfriar. Mas, pessoal, ela vai resfriar com uma característica, sem nenhuma agitação. Eu não posso agitar nada. Nada de agitar. Aí eu olho para cá e quando eu olhar, ó, o que é que eu vou ter agora? Ela voltou. Olha que lindo. Continua 1 litro de água, só que voltou para a temperatura inicial e todo o soluto está dissolvido. Só que tem um problema aqui. Se eu soprar aí, se eu bater qualquer agitaçãozinha, ela na hora precipita.
porque agora ela está super saturada. Ela está tendo mais do que ela podia, tá certo? Mas ela passou por esse processo e ela agora é instável. Ou seja, qualquer agitação, a solução precipita. Então, pessoal, é fundamental que você entenda isso e não caia nunca mais nesse erro, tá? Vê bem, a solução, quando tem menos do que pode, ela é insaturada. Quando tem igual a quantidade, ela é saturada. Quando tem mais, ela não é supersaturada, não. Ela é saturada com corpo de fundo, tá? Ela só vai ser uma solução supersaturada quando ela passar o quê, pessoal? Pelo processo de aumentar a temperatura, dissolver tudo e aí depois resfriar lentamente. Olha um gráfico de solubilidade. O que é que está acontecendo aí? Eu estou aumentando a temperatura do NaNO3, que é o nitrato de sódio, eu estou aumentando a temperatura do nitrato de potássio, do KCl, até mesmo do NaCl, está aumentando um pouquinho, mas está. E todos eles estão tendo o quê? Todos esses sais, a solubilidade está aumentando com a temperatura. O sulfato de sério não, está diminuindo com a temperatura. Então, o que é que a gente tem aqui? Vê que legal. A solubilidade de nitrato de sódio, nitrato de potássio, KCl, aumenta com a temperatura. A do NaCl aumenta levemente, tá? E o sulfato de sério diminui com a temperatura. Então, pessoal, quando a solubilidade aumenta com a temperatura, a dissolução é endotérmica. Quando ela diminui com a temperatura, a dissolução é exotérmica. E aí, ó, a PUC colocou a questão bem legalzinha, ó. Considerando o gráfico abaixo, adicionam-se separadamente 40 gramas de cada um dos sais a 100 gramas de água. Aí, ó, a temperatura de 40 graus a 40 graus, olha, tá vendo aqui 40 graus, quais sais estão totalmente dissolvidos na água. Pessoal, é só você vir aqui, ó. Esse sal, sulfato de sério, a 40 graus, ele dissolve menos que 10. Então, ele não dissolveu 40. O NaCl, ó, a 40 graus, dissolve um pouquinho menos que 40. Então, ele também não dissolveu, é insaturado. Agora, ó, a 40 graus, ó, o nitrato de potássio dissolveu 60, como eu coloquei 40, então está tudo dissolvido. E, logicamente, o nitrato de sódio também. É só passar a reta e ver, ó. Quem, ó, um está 10, o outro um pouquinho abaixo de 40, não é verdade? E aí, ó, 60 e 100. Logo, só está totalmente dissolvido quem dissolveu mais do que o quê? Do que 40 gramas, que no caso é quem? Nitrato de potássio, que é o KNO3, ó, e o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Então, pessoal, solubilidade aumentando com a temperatura de solução endotérmica, diminuindo com a temperatura de solução exotérmica. Olha aqui, esses pontos estão acima, o ponto C está acima da curva, é supersaturada. Na curva é saturada e abaixo é insaturada, tá certo? Então, pontos acima, super. Na curva, sato. Embaixo, insaturado. Legalzinho? Olha para cá de novo, ó. O sal a solubilidade aumentando com a temperatura de solução endotérmica. O B é constante, então não altera muito com a temperatura, né? E o C diminui com a temperatura de solução exotérmica. Aí eu pergunto, a 20 graus, quem apresenta maior solubilidade? Vê, pessoal, a 50 graus, quem apresentou uma solubilidade? X ou Z? Vamos ver, a 20 graus, ó, quem tem maior solubilidade é igual, ó, entre B e C, que eles estão no mesmo ponto. Já a 50 graus, quem tem maior solubilidade é A, que está no ponto mais alto. E a 40 é quem? A e B, que estão no mesmo ponto. Então, pessoal, não esquece. Google, e quando tem esse ponto de inflexão, o que é isso? Ponto de inflexão quer dizer que é o que, pessoal? O sal hidratado. O que é um sal hidratado? É um sal que tem água na sua estrutura. Então, esse sal, ó, W10H2O, 8H2O, ele perdeu água, então ele sofreu uma diferença na sua estrutura. Logo, ele tem um chamado ponto de inflexão. Agora, vê, a gente também pode estudar as concentrações, o que a gente chama no dia a dia, o suco está forte, o suco está ralo. E isso, pessoal, são tipos de concentração. A gente vai ter vários tipos de concentração. Então, vem comigo aqui para a gente ver rapidamente quais são esses tipos. Guga, por que rapidamente? Estás com pressa, é? Não, estou com pressa, não. É que eu quero que você entenda. Vê que legal. Pessoal, a primeira concentração que a gente vai estudar
é chamada de concentração comum, tá? Concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Guga, o que é soluto? Soluto, pessoal, é o que é dissolvido. Solvente é o que é o produto que dissolve. Por exemplo, a água é sempre o solvente, sempre. Teve água, ela é solvente, mesmo em qualquer quantidade, se ela tiver menos ou mais. De um modo geral, o solvente vai ter maior quantidade, o soluto vai ter menor, de um modo geral. Se for água, isso não vale, tá? A água sempre é solvente. Então, veja, por exemplo, se eu tiver aqui uma concentração de 20 gramas por litro. O que é que isso quer dizer, Guga? Isso quer dizer que em 1 litro de solução estão o quê? Dissolvidos, o quê? 20 gramas do soluto. Então, é o quanto do soluto está dissolvido numa quantidade de solvente. Não é verdade? É. Então, essa é a nossa primeira e bem interessante concentração. A segunda, pessoal, é parecidíssima, tá? É a densidade, né? Que o pessoal chama de massa específica. O que é densidade? É a massa sobre o volume. Oxe, é a mesma coisa? É não. Porque a densidade é a massa da solução pelo volume da solução. E qual é a diferença? Por exemplo, se eu lhe disser assim, a densidade de X é 20 gramas por ml. Quer dizer que em 1 ml tem 20 gramas dele dissolvido? Não. A densidade me diz assim, ó, cada 1 ml de X pesa 20 gramas. Entendeu como é? Então, a densidade me diz quanto aquele volume pesa. É diferente, tá bom? Agora, vê outra que é bem legal. Se ele chega para você e lhe pergunta, Guga, o que é molaridade? Molaridade também é chamado de quê? De concentração molar, né? Concentração molar quer dizer que é concentração em mol por litro, lembra? Então, molaridade é o número de mol do soluto em cada litro de solução. A solução tem que ser em litro. Então, se ele chega para você e coloca assim, ó, uma solução decimolar, o que é que ele está lhe dizendo? Cuidado para não achar que é 10 molar. Uma solução decimolar é 1/10 do molar, ou seja, 0,1 molar. Certo? Uma solução centimolar é 1/100º de molar. O que é molar? O que é esse tal de molar, Guga? É o dente, é? Não. É mol do soluto em que? Para cada 1 litro de solução. Então, é o quanto do soluto em mol está dissolvido em 1 litro de solução. Aí, pessoal, tem outra concentração. Tem outra, Guga, gostei muito ainda. Tem uma tal de, cuidado para não confundir, ó, molaridade. Puxa, é a mesma coisa? Não, claro que não. Molaridade é também chamado, sabe de quê? De concentração molar. E qual é a diferença, Guga? É porque molaridade é o número de mol do soluto para a massa do solvente em quilograma. Então, se eu lhe disser assim, um exemplo, uma solução 2 molal, quer dizer que eu tenho o quê? 2 mol do soluto em cada 1 quilo de quê? Do solvente. Então, isso é molaridade. Tem mais concentração. Pô, Google, vou ter que saber tudinho, né? Vai. Mas é besteira, tá? Que é o tal do título.
título é também chamado de percentagem, ou porcentagem, né? Tanto faz. Então, o título, como ele é uma porcentagem, ele é a massa da parte pela massa total. A massa do soluto sobre a massa da solução. Com isso, a gente já pega duas coisas, né? O título tem que ser menor do que 1. Por quê? Porque eu estou dividindo a parte pelo todo. E o título, ele é o quê? Ele é adimensional. Ele não tem o quê, pessoal? Ele não tem unidade. Ele é adimensional, ele não tem unidade. Tá? Ele não tem unidade, porque ele é uma percentagem. Ele é quanto eu tenho de soluto em uma solução. Esse título pode ser também em volume, tá? Que é o volume do soluto pelo volume da solução. E também pode ser o título em massa pelo volume, que é o quê? A massa do soluto pelo volume da solução. Mas, sabe quando é que ele dá mais problema? Quando ele bota isso aqui, ó. Parte por milhão. Já ouviu falar? ppm. Por que, Guga? Porque o pessoal complica. O cara fala parte por milhão. O cara, meu Deus, é uma parte para cada 1 milhão de partes. Pessoal, quando ele botar ppm numa prova, é simplesmente isso. A massa em miligrama pela massa da solução em quilo. Ou, se for volume, litro. Então, ppm é miligrama por litro ou miligrama por quilo. E acabou o problema. Nem fale mais nisso. Isso não é mais um problema para você. Tá? Então, falou de ppm é o quê? Miligrama por litro ou miligrama por quilo. E resolveu a sua vida. Aí vem para cá, ó. A gente tem um tal de quê? Fração molar. Para acabar mesmo, né, com essa pegada inicial. O que é a fração molar? Pessoal, fração é uma parte. Então, a fração do soluto é o número de mol do soluto pelo número de mol total. E o que é a fração molar do solvente? É o número de mol do solvente pelo número de mol total. Lembrando que se eu somar soluto com solvente, tem que dar sempre quanto? 1. Então, essas são as concentrações. Depois faz um print disso aí que é importante, tá? Tá entendendo como é a pegada? Então, a pegada basicamente é essa. Eu tenho o quê? Eu tenho a quantidade, uma quantidade de soluto sobre solvente que vai me dar o que a gente conhece com o nome de concentração das soluções. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos sim. Vem-se embora para a gente ver mais coisa aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Então, a gente viu, né, que as concentrações são de vários tipos, né? É a razão. Concentração comum, massa do soluto pelo volume da solução. Então, suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 5 gramas de sacarose em uma xícara de 50 ml do líquido. Qual a concentração final em grama por ml? Poxa, aí é muito difícil, né? A massa em grama, o volume em ml. 5 por 50, 0,1 miligrama por ml. Ou, a regra de 3, se 5 está em 50, eu quero para cada 1 ml, tá quanto? 0,1. Eita, Guga, dá a mesma coisa, né? E ainda bem, né? E o que é densidade? Densidade, eu moro no 11º andar. E meu prédio ainda é afastado. E essa zoada dessas buzinas no meio da rua. Ah, meu Deus, Recife, cidadezinha poluída de carro, viu? Densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Então, eu pego a massa da solução pelo seu volume. Uma solução de 500 ml foi preparada dissolvendo 50 gramas de NaOH em 500 gramas de água. Veja, eu tenho 50 gramas em 500 de água. Então, 50 mais 500 dá quanto? 550.
E o volume dela é quanto? Uma solução de 500 ml. Então, 550, que é a massa da solução, pelo seu volume, 1.100 gramas por litro. Pessoal, vê bem, a gente também pode trabalhar em litro, né? Nessa soluçãozinha aqui. Agora, olha bem, lembrar do detalhe, concentração molar, número de mol do soluto pelo volume da solução, certo? Então, molaridade, número de mol do soluto pelo volume da solução. E o título? O título é a massa do soluto pela massa da solução. Não apresenta unidade. Se eu pegar o título e multiplicar por 100, aí eu tenho o título em percentagem, tá? Aí, ó, título em volume. Acabei de falar. É o quê? O volume do soluto pelo volume da solução. Por exemplo, o álcool. O álcool ele é dado em percentagem. Não é verdade? Ele é dado em percentagem. Então a gente precisa lembrar desses detalhes sempre quando vai fazer as relações de solução. Certo? Até aí, todo mundo entendendo direitinho? Então, pessoal, a gente viu aí que existem várias maneiras de você representar uma solução. Lembrando, a gente tem que praticar muito isso, tá? É mais importante a gente praticar do que a gente saber só a teoria. Esse assunto é um assunto prático. Então, pega os exercícios, ó, e mete bronca. Então, vem lá, vamos embora, vamos aqui para uma segunda parte desse assunto, que é o quê? Diluir. Olha, vê bem. O que é diluir? Diluir, pessoal, é adicionar solvente. Então, quando eu digo assim, eu vou diluir uma solução, eu vou adicionar uma quantidade de solvente. No entanto, a massa do soluto e o número de mol do soluto continuam os mesmos, eles não se alteram, não é verdade? Então, quando eu coloco, por exemplo, um pozinho, que suco, refresco, e eu boto água, se eu aumentar a quantidade de água, a quantidade do pó não altera, não. Ele só fica mais ralo, fica mais diluído, não é verdade? Então, quando eu adiciono água, quando eu faço uma diluição, o soluto ele não se altera. Não esqueça isso não, tá? Então, pessoal, ao fazer uma diluição, a massa do soluto não muda. Como concentração é massa por volume, então eu posso dizer que a massa que está dividindo passa multiplicando. É a concentração vezes o volume. A massa é a concentração vezes o volume. Então, massa inicial igual a massa final. É daí que vem C1V1, C2V2. É daí que vem também, se a massa do soluto não muda, o número de mol também não muda. Então, se o número de mol também não muda, eu posso dizer que o número de mol inicial é igual ao final. Se molaridade é número de mol por volume, quem é número de mol? Passa dividindo, passa multiplicando, molaridade vezes volume. Então, molaridade 1, volume 1, molaridade 2, volume 2. E olha, isso é na diluição. E se eu fizer o quê? Se eu, ao invés de diluir, pessoal, eu juntar e eu fizer uma mistura, se ao invés de diluir, eu fizer uma mistura, se eu juntar os solutos, aí vira uma média ponderada, tá? As massas se somam, né? Os volumes se somam, mas a concentração não, porque a concentração é a relação entre a massa e o volume. Então, a massa de 1 mais a massa de 2 é a massa final. Então, C1V1 mais C2V2 é igual a C final V final. Isso aí é uma relação na mistura. Mesma coisa na mistura para molaridade. Quando eu faço a mistura com a molaridade, vai ficar o quê? Molaridade inicial, molaridade final, volume final. Então fica como? Vem cá. M1V1 mais M2V2 igual a M final, V final. Guga, entendi não. Ficou meio feio isso. Foi gostar assim, não, foi. Vem cá então que eu vou te mostrar aqui. Vem cá, que eu quero te mostrar que esse assunto é legal de praticar. Ó, pessoal, quando eu faço uma diluição, eu apenas o que? Adiciono solvente, né? Apenas o solvente aumenta. Então, o número de mol inicial é igual ao número de mol final e a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Quem é número de mol? Veja, se molaridade é número de mol por volume, o número de mol é a molaridade vezes o volume. Então é daqui que tirei, ó, M1V1 igual a M2V2. Legal?
Se concentração é o quê? Massa do soluto pelo volume da solução. Então, quem é a massa do soluto? Concentração vezes volume. Aí daqui vem C1V1 igual a C2V2. Aí vem para cá, ó. Vê bem. Quando a gente chegar aqui, ó, na mistura, o que é que vai acontecer na mistura? Na mistura, eu estou somando, ó, a massa de 1 mais a massa de 2 é igual à massa final. O número de mol do soluto de 1 mais o número de mol do soluto de 2 é o número de mol final. Eu estou somando as quantidades, né? Então, ó, C1V1 mais C2V2 igual a C final, V final. Ou M1V1 mais M2V2 igual a M final, V final. É isso que é uma diluição e uma mistura. Guga diz, e o que é uma titulação? Pessoal, titulação é simplesmente uma reação, sabe de quê? De neutralização. Tá vendo tu como é tranquilo? Titular é neutralizar. Então, para eu neutralizar, suponha que aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Formando o quê? Um sal mais água. Não é isso? É. Então, para neutralizar, o número de mol do ácido tem que ser igual ao número de mol da base. Aí a gente pode usar a mesma fórmula, né? M1V1, M2V2. A única coisa que você tem que levar em consideração é o coeficiente, tá certo? Se for 1 para 1, basta fazer isso. Se não, você tem que lembrar que tem que ser igual em proporção. Por isso que na aula de cálculo estequiométrico a gente estudou o quê? Proporção. Aquele númerozinho da frente, lembra disso que a gente falou aqui? Aquele númerozinho da frente é o que a gente chama de quê? De proporção em mol. Lembra? 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 Então, não esquecer que é importantíssimo, tá? Aí, olha, só para a gente terminar essa práticazinha inicial aqui, né, que é uma aula teórica de soluções, que eu sei que não é lá uma delícia, mas olha, vê. Lembrar, nomenclatura da titulação. Titulante ou solução padrão. É a solução de concentração conhecida, que você coloca geralmente na proveta, né? Aí, olha, a solução problema ou titulado é a que você quer conhecer, tá bom? E o indicador muda de cor quando o ponto de viragem é atingido. Guga, o que danado é ponto de viragem? Gostei da tua pergunta. Ponto de viragem é exatamente quando há o quê? Quando há a neutralização. No momento que a quantidade em mol do ácido é igual à quantidade em mol da base, ela neutraliza. Então, o ácido, ele deixa de existir ou a base deixa de existir na titulação. Isso você tem que. Aí você a gente conhece como ponto de viragem. E ponto de viragem é quando houve a mudança por culpa, a mudança de cor por culpa da neutralização do ácido pela base. Então, pessoal, titulação é um assunto importante, tá? É um assunto que o pessoal às vezes tem dificuldade. Então, a gente vai bater bem muito nessa parte de teoria para que na hora da prática, ó, fique tranquilo. Então, só para terminar aqui, vem cá comigo rapidinho para eu te mostrar uma coisa bem legal, vê. Ó, mistura com reação, titulação ácido-base, você vai ter aqui, ó, o que está na bureta, é o que a gente tem como solução conhecida, e o que está no Erlenmeyer é o que a gente precisa conhecer. Você vai pingando até que muda a cor, porque lá dentro tem um indicador. O indicador é uma substância que muda de cor quando muda o meio. Ácido para base, base para ácido. Por exemplo, fenolftaleína é incolor no ácido, mas na base ele é meio roxo, né? Rosa, meio roxo. Então, nesse momento, a gente tem a mudança de cor, a gente tem a viragem do indicador. E essa viragem, quando tem a neutralização, a gente chama, sabe de quê? Muito bem. A gente chama de ponto de equivalência. Ponto de equivalência. Legal? Gostasse? Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Daqui a pouco eu volto, sabe com o quê?
questões para a gente aprofundar. Vem-se embora.